eu não piso em Sesc. Eu não consigo, por mais que eu formate um projeto, escreva um projeto e mande para o Sesc, eu não faço Sesc. Mas não por minha causa. Mas eu acho que é porque tem esse entendimento, assim, não, acho que a parte do Rafael Cortez é stand-up. Ah, E stand-up, isso. de certa maneira, é uma coisa que desabona um pouco o artista. Eu sou muito fã do stand-up, ganho dinheiro com o stand-up, é o meu ganha-pão até hoje, há 15 anos. Mas eu tenho a consciência que o stand-up, em termos de arte, ele não tem a mesma força jamais que o teatro, que a música, por isso que eu faço música também, né? Mas entre os irmãos, assim, o Leonardo sempre é aquele cara, assim, puta, o crítico olha a obra do Leonardo, olha muito mais a obra dele, assim, o lugar conceitual chama o Léo, o lugar popular me chama. Eu falo do Sesc, mas é verdade, assim, a gente é muito parecido, assim. Leonardo Cortez é um cara que faz coisa para Sesc, o Rafael Cortez é a cara do Leonardo Cortez, então não deve fazer coisa para Sesc. Então, e é um lugar que eu gostaria muito de fazer coisa, eu sempre escrevo projeto para Sesc. Eu já vi Sesc no interior vendendo show de com show de stand-up? Eu nunca vi. Eu já vi, cara. Nunca vi. Eu já vi em algum... Mas eu acho que é uma questão de tempo, viu? Porque a gente tava até falando isso, né? Porque, cara, as coisas vão se abrir, porque assim, não tem. Porque assim, o que eu acho legal do stand-up é que ele consegue, do nada, o cara consegue fazer um show. Então você pega seu carro, você vai lá, não sei aonde, você vai lá e faz um show. O teatro já tem uma dificuldade muito grande para conseguir levar toda essa estrutura, Não, né? já tirar do papel já é bem mais tirar do difícil. papel já é. Sim, então, de alguma forma, cara, o stand-up, ele, né, popularizou assim, geral. Então, eu acho que daqui a pouco vai ter o seu lugar também, e é necessário. Eu Hoje acho o stand-up uma coisa. Não, eu acho o stand-up uma coisa incrível, né? É incrível. Você conseguir segurar a plateia durante 1h30, só você e o microfone e tal. Assim, é um E negócio a gente louco. conversou muito aqui. É admirável. A gente assim. teve muito papo com quem faz Patrick stand-up. Maia acabou de sair daqui. A gente veio? tem Legal. uma coisa que assim, criou-se acho que essa rivalidade, mas essa rivalidade não foi criada pelos produtos. Eu acho que foi criada porque assim, como o stand-up é mais barato, né, uma ideia viável, ela saiu dos comedies para ir para os teatros. E aí você pega num teatro que para fazer uma peça e lotar é uma dificuldade, e o cara lota com um banquinho e microfone. E aí o problema foi comercial, eu acho que não é o conteúdo. Não, e o cara leva as duas pra coisas são bar também, geniais. mas Não, o cara tem uma ausência de percepção de uma coisa muito importante, assim, porque o bom stand-up é stand-up ou stand-up? É engraçado. Depende se você fez cultura inglesa ou wizard. Nossa, Não, quem faz stand-up fala stand-up. Quem não como é que é? Qual é aquela lógica? Quem é do stand-up fala stand-up, quem não é stand-up. Da mesma maneira que fala teatro, quem é do teatro, e teatro, quem não é. Exato. Olha Então, aí. sabia disso? Não. Eu achei Eu que não você tava faço, eu dando sempre uma falei, gerundita Carioca aqui, fala stand-up. teatro. Mas eu acho assim, quem não faz, acha que é fácil fazer, entendeu? Então, o bom show de stand-up é aquele que o cara demorou anos para desenvolver o seu material, por exemplo, né? Eu li aquele livro do Steve Martin, que chama-se Nascido para Matar de Rir. Ele conta a trajetória dele, o Steve Martin na década de 70 foi um cara que ele era um cara infalível no stand-up, né? Ele fez shows para estádios, assim, ele foi um deus do stand-up ali na época dele. E ele conta justamente essa trajetória, que ele demorou assim 4 ou 5 anos para ficar infalível, porque durante 4 e 5 anos ele ficou elaborando o material dele, né? Então, o cara entrava no palco e era infalível, era uma coisa inacreditável, tinha uns 5 anos ali de investimento criativo ali para fazer justamente as piadas que funcionavam no tempo que funcionava. E eu sou uma testemunha ocular do quanto o Rafael cresceu como artista nesse sentido, porque eu vi o primeiro show dele, ainda na época lá do CQC, quando todos os CQCs estavam fazendo shows, o Rafael falou, vou nessa onda, porque eles estavam muito populares e era importante fazer lá um show. E o primeiro vocês show... popularizaram o stand-up no Brasil, né? Pra caramba, sim. Mas assim, e o primeiro show do Rafael era um show que tinha ali potencialidades, mas ele não dominava ainda. E os anos foram se passando e hoje em dia o Rafael é infalível, realmente, assim. Eu vejo o show, mas é assim, é uma trajetória construída. Quando você vê um grande cara fazendo um grande show de stand-up, você pode ter certeza que são anos ali que o cara estava investindo em burilar esse material. Isso tem que ser reconhecido mesmo. Mas é por isso que eu tô te falando, o problema não é, eu adoro, tem caras que eu passo mal de rir. Sim. A questão não é isso, ficou-se uma rivalidade errada, porque na verdade o que falta é cultura no país, porque assim, tem que ter espaço para tudo. Sim. Né? Não, mas olha... Mas as produções começaram a buscar o mais barato. Mas o Rafael tocou Porque o teatro ponto muito bom. Comparando agora com o Steve Martin e a galera nos Estados Unidos, aqui no Brasil ainda não existe essa cultura que lá nos Estados Unidos existe há muito tempo
de você olhar um cara no stand-up e já encarar esse cara como um baita artista e de repente você vê ele tá no cinema produzindo um filme e arrebentando. O Steve Martin, Robbie Williams, Jim Carrey, o Adam Sandler agora fazendo um monte de coisa dramática. Aqui no Brasil ainda separa o joio do trigo, né? O stand-up no Brasil tem alguns problemas e parte dos problemas reside nos comediantes de stand-up, né? É uma coisa que tem que ser dita, assim. Esse bode que a classe teatral passou a ter do stand-up, por exemplo, é muito de uma postura quase soberba de alguns comediantes no seu começo, assim, sabe? Porque naquela época que o CQC tinha seus comediantes de stand-up levando multidões, fazendo 2, 3 sessões, nos mesmos teatros que faziam Dona Flor e seus 2 maridos, uma produção gigantesca, o pessoal da classe teatral se esmerando de fazer tudo com uma disciplina, havia uma certa empáfia mesmo, assim, porque alguns comediantes gostavam de enaltecer que chegavam 10 minutos antes para fazer o espetáculo, ou chegavam 20 minutos depois. Como faziam muitos shows e faziam muito sucesso, tinha um pouco dessa cultura cafona de alguns sertanejos universitários que fazem muito sucesso e que tem essa parada que todo mundo fica sabendo, o cara chegou com 3 horas de atraso e o público foi obrigado a entender. Isso cria uma irritação e cria um descrédito também para esse comediante e geralmente intoxica todo o cenário, né? Muito do stand-up é contaminado pelas histórias ruins de comediantes que não são profissionais. Eu ainda tento ter essa coisa a mítica do palco, né? Que é uma coisa que é herança do teatro, né? Eu gosto de chegar antes, eu fico mal se eu não chego antes. Eu não sou um cara de ficar aquecendo voz, porque eu não preciso muito disso, mas eu também não tenho que fazer alongamento corporal, etc. Mas eu gosto de chegar antes e ter uma certa disciplina. Acho bacana a cortina fechada, ainda ouvir a plateia chegar, mas tem muito comediante que não faz. Enaltece esses seus feitos, né? Fala, chego atrasado mesmo, foda-se, vai de pijama. Eu entendo o que você uma tá característica falando. meio estúpida, Mas de assim. uns 10 anos pra cá surgiu uma nova cena aí. Surgiu. E até no sentido, o discurso, você vê muita mulher fazendo stand-up, LGBT, eu acho que abriu bastante também, né? Acho que a antipatia aconteceu no começo, porque quando o stand-up explodiu, ali na época do CQC mesmo, começou a explodir, os artistas falaram, então agora é isso, os teatros vão se fechar pro teatro e vão abrir só para stand-up porque é mais viável, dá mais dinheiro, dá menos trabalho e tal, tá lotando e tal, então rolou um medo, né? Acho que rolou uma questão territorial ali, medo de espaço, de perder o espaço. Mas hoje em dia eu não vejo mais isso, hoje em dia eu vejo o teatro com uma força tão absurda, cara, assim, e especialmente após a pandemia, assim, a pandemia quando tirou o teatro, né? Quando a pandemia tirou o teatro, as pessoas ficaram muito sedentas pelo teatro. Eu lembro que eu dava umas entrevistas, assim, nessas lives. Eu fiz muitas lives, né? Impressionante como eu fiz live na época da pandemia, assim. Todo mundo queria saber quais eram os meus planos, o que... eu dei umas 5, 6 lives, assim. E eu sempre falava, eu tô achando que o teatro vai voltar muito forte. Porque essa ausência do teatro tá mostrando a importância do teatro para as pessoas, né? As pessoas estão com vontade de fazer teatro, estão com vontade de ver, de estabelecer essa comunhão, estabelecer essa troca. E de fato está acontecendo isso, assim. Eu vejo a cena teatral de São Paulo, esse ano, no ano passado, a quantidade de boas peças, de grandes espetáculos, de grandes interpretações, de coisas incríveis que a gente está vendo, sabe? De grupos que estão começando e grupos que já estão consolidados. Enfim, é um negócio que tá uma riqueza muito grande, assim, que mostra que estava todo mundo sedento por fazer aquilo. E que agora que liberou, que agora que voltou, a temporada do veraneio, eu sinto que foi um reencontro, assim. Foi uma comunhão que se estabeleceu ali, mas não só com a peça e um espetáculo. Foi, assim, uma comunhão do público com o teatro, sabe, assim? Isso, as próprias pessoas do Sesc falavam assim, sabe? As pessoas pareciam que estavam com muita saudade de ter uma peça como essa, popular, que se comunicasse e tal. Mas é isso, é o encontro do público com o teatro. Um teatro que eles estavam sentindo falta e agora voltou. E no sentido, só complementando, de programação dos teatros, vamos chamar só stand-up. Eu acho que até nisso rolou uma junção, porque agora a galera do stand-up faz um show tipo 11 horas e tal. Então, eu fico em cartaz, às vezes eu vejo, tipo, agora vai vir um stand-up. Então tá sendo até bom, que tá até movimentando caixa. Movimentando caixa. Movimentando caixa público, você tá educando o público. O cara vai ver um stand-up e às vezes fala, pô, falaram que essa peça aqui também é boa, vamos vir sábado que vem. Acho que uma coisa... Rafa, e pergunta, você faz shows pelo Brasil inteiro, assim, né? E sempre sexta, sábado, domingo, você tá direto na estrada? Não. Eu tive uma filhinha agora, né? Então eu ia falar disso. Eu diminui bem o ritmo. Eu adoro pôr a culpa na filha, né? Na verdade, assim... Barros faz isso, ele tem 3 pra isso. Então, você tá ligado, né? Quando a gente tem filho é uma maravilha. Você fala, não, agora eu pus o pé no freio. Não estão mais chamando, não tem mais tanto público.
Entramos num hiato de carreira. Mas filho é bom pra se livrar de roubada também, né? Mas é. Fala, você não foi na festa? Não, meu Meu filho. né? Ou você não foi naquele evento? Meu filho. Mas você me falou uma coisa ontem, né? Que você falou, pô, tô curtindo tanto esse momento, tal, não sei o quê. Daí eu falei, cara, então o próximo stand-up é você falando do filho. Ah, Daí você não tem a falou assim, dúvida. então, mas ele falou uma coisa também que é interessante. Ele falou assim, cara, não gostaria de falar desse momento agora, não é isso? Porque a minha leitura de comédia stand-up, que ainda encaixa no que a gente estava conversando aqui agora, eu sempre acho maravilhoso fazer stand-up, acho que é uma expressão incrível de palco, eu sou um dos partidários de fazer stand-up, acho que todo mundo deveria tentar. Mas eu sigo acreditando que o stand-up ainda não é uma arte com um conteúdo tão foda quanto o teatro, por exemplo. Porque muito do que a gente faz no palco é descarrego mesmo, sabe? A comédia que o Leonardo faz em Veraneio é uma comédia reflexiva, assim. Você vai assistir o Veraneio do Leonardo Cortez e fala assim, cara, eu ri, mas eu saí provocado, tem várias coisas, eu fui atiçado, tem crítica social, eu vou pra casa incomodado com algumas paradas. E a comédia stand-up que eu faço, por exemplo, meu show chama O Homem Nu, é só descarrego. É pra você rir, não tem reflexão, entendeu? É 1h15 minutos pra você dar risada. E não é que você vai voltar pensando, eu me identifiquei com o Rafael, porque não sei o quê, Sim. como acontece com dele. É entretenimento. É entretenimento puro. É entretenimento puro. Logo, alguns temas, pra mim, eu não consigo trazer pro palco de comédia stand-up porque são sagrados. Tipo, a minha filha é uma coisa muito sagrada pra mim. E se eu vou fazer piada da Nara, de alguma maneira eu vou fazer uma chacota. Em algum momento eu vou ter que dar uma cutucada na minha filha, vou encontrar um ponto nevrálgico ali. E ela é sagrada. Por muito tempo eu não toquei violão nos meus shows de comédia stand-up, porque o violão é sagrado pra mim. Eu toco violão clássico e o violão é sagrado como poucas coisas na vida. Aí eu falava, como é que eu vou trazer o violão? Eu não quero desmerecer o violão, mas eu vou levar o meu violão pro palco. Parecia que não combinava. Até encontrar um set musical que eu possa fazer com propriedade, sem falar, tô sendo profano com a minha arte musical, demorei anos. E a mesma coisa acontece com os temas, assim. Então, meus shows de comédia stand-up são sobre relacionamento, autodepreciação sempre. Eu tenho que estar muito bem comigo mesmo. Eu tenho que estar muito bem com a minha imagem, com o que eu acredito, com os meus valores, porque eu me derrubo muito no palco. Já que para sobreviver como comediante hoje, eu não posso fazer apontamento em cima da plateia, com o risco de ser bulinador, posso ser incorreto se eu mexer com esse ou com aquele, os temas sensíveis, etc. Então eu sou sempre muito sacaneado no meu show. Então eu tenho que estar em dia comigo mesmo. Agora eu não posso sacanear minha filha, porque ela é um anjinho, tá ligado? Sim. É isso que é doido no stand-up. Ele é profano, o stand-up é chucro. Mas é que é engraçado, teatro, porque não. o teatro, o stand-up traz muito essa questão da vida pessoal. E eu achei que você, quando ele falou que ia ser rico mas pra foi isso que eu você, pensei também, eu falei, porque não é pela sua filha, mas é porque traz uma carga de novidades pra tua relação com a tua mulher e todo o desgaste Você positivo e pode continuar se negativo. depreciando como pai agora. né? Eu escrevi uma peça, eu nunca tinha escrito, eu escrevi uma peça com mais 2 caras, que eram grávido, que era falando sobre o papel do homem nesse lugar. E pra mim foi extremamente criativo, mas era um olhar, era uma mas peça era um também. olhar reflexivo. Mas era um olhar reflexivo exatamente disso, assim. Cara, onde está o nosso papel como homem dentro dessa... Caiu a ficha, né? Mas acho que o teatro a gente pode se refugiar nos personagens que a gente cria, né? Sim, Stand-up exatamente sou eu falando. Stand-up. Olá, stand-up. Pá. É você Mas é falando, né? exatamente Olá, isso. eu sou o Eles se dão bem, Rafael, são- agora eu tenho uma filha e tal. É diferente. No teatro você é o personagem, né? É Assim, ela.